compartilhar aqui. Fala, pessoal! Vão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Lá você encontra também os nossos colunistas, assim como no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Por lá está o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins e o escritor Darlan Zurk, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados. No dia 7 de maio de 2016, estreava na Rádio Conectados o programa Paiaiana Conectados. Ontem, 7 de maio de 2021, o programa completou 5 anos no ar. Durante esse tempo, já são mais de 400 entrevistas. Tratamos aqui dos mais diversos temas, todas as personalidades, claro, de forma importante. Hoje não é diferente. O meu convidado, personalidade do mundo, eu diria assim, hoje um soteropolitano por opção, quase, é o entrevistado para comemorar essa data, esses 5 anos de programa. Ele é mestre em estudos econômicos e políticas pela Universidade de Colônia, com estudos estrangeiros na Universidade de Buenos Aires, trabalha há mais de 26 anos já como jornalista sediado no Brasil, escreveu vários livros sobre o nosso país. Em 2010, publicou Brasil, País do Presente, o Poder Econômico do Gigante Verde, com edições aí, traduções por alemão, por inglês e mandarim. Eu digo sempre que se eu tivesse nascido na Alemanha, acho que eu seria mudo, porque o idioma é muito difícil. Correspondente para os principais jornais e revistas de economia da Alemanha e da Suíça, que eu não vou ousar falar o nome dele, que vai falar. Eu tenho a honra de receber aqui no programa Alexander Busch, deve ser assim a pronúncia. Obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigado, boa noite, muito prazer. Eu não sabia, você não me falou que são 5 anos, agora você já está no ar. Parabéns mesmo e vamos lá. 5 anos no ar aqui, sinto-me honrado pela tua aceitação para fazer parte dessa comemoração, edição comemorativa dos 5 anos. O meu alemão é pouco ou quase nada, por isso que eu não quis usar o que eu sei para falar os nomes dos jornais que você é correspondente. Quais os nomes? Bom, agora vai ser difícil. Tem o primeiro jornal, que é o Valor Econômico da Alemanha, é Handelsblatt. Tem a revista, como é exame, mais ou menos, é Wirtschaftswoche. E tem o jornal da Suíça, que é o maior jornal da Suíça, se chama Neue Zürcher Zeitung. Bom, depois eu pego a gravação e eu fico treinando para tentar falar. Aí tem a Deutsche Welle, claro. A Deutsche Welle também tem uma coluna em português, inclusive. Né? Que bom. Há quanto tempo no Brasil? Eu entrei no Brasil, há pouco tempo estava olhando, final de 92. Final de 92. A primeira matéria que eu fiz foi o impeachment de Collor. Impeachment de Collor, final de 92. Foi a primeira matéria, exatamente. Né? Eu vivi um ano antes, em 89, na Bahia, um ano de pesquisar na Bahia, mas isso era também como jornalista, mas não trabalhando como jornalista. Fiz um livro sobre a Bahia, junto com a minha mulher, mas trabalhando como correspondente desde o impeachment de Collor, exatamente. E você já vem direto, quando você entra no Brasil, você já vai direto para Salvador? Sim, assim, eu cheguei junto com minha mulher. Minha mulher fez é também jornalista alemã, economista, fez o doutorado dela em Salvador. Eu, como jornalista econômico, precisava ficar em São Paulo. A gente fez, então, uma ponte aérea. Os primeiros quase 20 anos, eu tinha um apartamento em São Paulo, ficava muito tempo lá, mas eu faço América do Sul todo. Então, eu viajo muito na América do Sul para fazer cobertura dos outros países. Então, aonde que eu fico no final... hoje em dia, tanto faz com a internet, assim, é muito mais fácil de ficar também em Salvador, que não é o centro econômico do país, mas tem muita coisa muito interessante, cultural, politicamente, tem um monte de tendências que são importantes aqui como correspondente também para reportar. Eu estava conversando com o Bill
O Bio é um cara que não dorme, né? Às vezes ele me liga aqui, 11 horas da noite, a gente fica batendo papo. Mas você ele se diz um americano, mas assim, cidadão do mundo. Hoje você já se considera também um cidadão do mundo? Cidadão do mundo, eu não sei se sou mesmo, porque eu morei, eu cresci na Venezuela. Até 6 anos eu vivi na Venezuela, depois fui para a Alemanha, fiz o tipo Enem, tipo minha escolar, depois estudei, depois fui para o Brasil. Acho que eu já morei mais tempo no Brasil do que na Alemanha e os outros países. Então eu acho que eu sou mais do mundo, seria difícil. Eu acho que uma pessoa que muda a cada 4 anos, assim, não sou assim, sou bem caseiro, brasileiro, baiano e alemão no outro lado também, lógico, claro. E teus filhos são baianos, é isso, Alexandre? Os 3 são baianos, nasceram aqui, cabelos loiros, olhos azuis, não, olhos azuis são um, mas são baianos, falam com sotaque baiano com tudo, né? Fala aonde fala desse jeito, né? Não, quando eles vão no Pelourinho, assim, quando chega sabe, um guia desses guias, e eles sempre falam, gringo, fala, e eles falam uma frase, e já tá claro, é baiano, deixa ele em paz, assim, não. Tem essa coisa. Eu te falei, tem essa coisa que quando eles me visitaram em São Paulo, junto com minha mulher, né, eles no táxi, o taxista de São Paulo sempre ficou olhando para trás, que sotaque baiano aqui com esses louros aqui, mas eles falaram bem, sabe, bem forte, também criança fala sempre bem mais forte ainda esse sotaque. Então, sempre foi uma gozação muito grande com os taxistas de São Paulo, principalmente, né? Que bom, que bom. Ô, Alexandre, agora me diz uma coisa. Qual era a visão que você tinha do Brasil antes de vir para cá? Qual é a visão do europeu? Como é que você define? O que você pensava sobre o Brasil? Bom, o Brasil, né, acho que mudou bastante de lá para cá. Então, como te falei, são 20 e quantos anos? Quase 30 anos agora atrás. O Brasil era muito mais desconhecido no mundo, mas era muito... tinha tinha, claro, tem dois lados sempre, mas o que tinha na época era esse mistério de um país que gerou o samba, a bossa nova, Oscar Niemeyer, politicamente uma democracia nova, tinha o impeachment de um político corrupto, tiraram ele, essas coisas foram muito interessantes, muito positivas. No outro lado, tinha essa coisa dessas divergências sociais muito grandes, poucos ricos, muitos pobres, atraso social em muitas áreas, Estado não existente em muitas áreas, e na época a economia era um desastre, alta inflação. Então, isso mudou depois de 2, 3 anos, aí o Brasil ficou mais sério nos olhos, nas vistas europeus, mas isso foi bem positivo. O Brasil sempre teve essa aura positiva, ou esse soft power, como se diz, nos politólogos falam que um país que não é importante como poder militar, como poder de persuasão, não é um país que tinha muita coisa positiva. Até muito pouco tempo atrás era assim, né? Você acha que hoje o correspondente com esse mundo da internet, da tecnologia, da informação mais fácil, e também tem, claro, as fake news diante disso aí, o correspondente ele está um pouco em extinção, ou, entre aspas, ele é um animal em extinção? Olhando do que a gente ganha e o budget, o orçamento que os jornais e a mídia têm hoje em dia, sim. Cada vez menos correspondentes são pagos, são fixos, tem que sobreviver com vários trabalhos para conseguir, que não era assim uns 30 anos atrás. Mas eu acho que, no outro lado, exatamente o que você estava falando, os fake news, essas imagens que surgem na internet de um país, de um problema, necessitam jornalistas correspondentes que explicam, que dão uma olhadinha do país para explicar para um alemão, para um suíço, como está funcionando esse país. Exatamente. De um lado está em extinção, você tem toda a razão de falar isso, como, aliás, o jornalismo em geral está muito mais difícil hoje em dia do que a essa época áurea, uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás. Mas, no outro lado, eu acho que está precisando sempre mais para
evitar que essa coisa do fake news está se alastrando, que tem mais poder na política que já tem, como já tem. Então, eu acho que é muito importante. O jornalista Clóvis Rossi, que é colunista aqui da Folha de São Paulo, renomado, ele disse recentemente o seguinte, abre aspas, ser correspondente internacional é a melhor função do jornalismo, pois proporciona olhar para o bosque inteiro e não apenas para as árvores, fecha aspas. Você concorda com essa afirmação? Eu conheci essa frase, eu acho muito boa, exatamente. Quando você está no país, às vezes você tem que entrar nos detalhes, mas que o leitor na Alemanha não vai se interessar, nem vai precisar saber. Mas você tem que conhecer cada árvore desse bosque para depois fazer uma avaliação, uma descrição desse bosque em total. Eu acho que isso é o problema um pouco do correspondente, exatamente. Você é muito privilegiado, eu acho, porque você tem esse luxo, você poderia discutir com qualquer pessoa sobre assuntos detalhados, mas no final você precisa traduzir isso para uma coisa mais simples, mais atrativa, para explicar para o seu leitor, para ele ter uma imaginação do que acontece aqui no Brasil. No teu caso, Alexander, é um grande desafio essa transcrição do que acontece aqui no Brasil. Por quê? A gente aqui no Brasil, a gente vê muito o europeu e também em si o alemão como uma sociedade assim mais fria, menos emotiva às vezes. O Brasil já tem mais esse calor humano, como costumamos dizer aqui. É um desafio a mais traduzir isso para um alemão que nunca veio no Brasil, que está lá fora? Eu acho que Bom, você poderia responder dois jeitos essa pergunta. De um jeito, eu acho que em cada país é difícil de traduzir isso para ter o leitor. Tem países que são mais difíceis e são mais fáceis. O Brasil, como tem muita coisa muito simpática, é fácil de atrair atenção e já é a metade do jogo ganho, se o leitor já quer saber sobre o Brasil. No outro lado, eu acho que o Brasil é um pouco subestimado. Eu acho que todo mundo acha que não é um país fácil, você conhece as pessoas, é fácil de falar, mas é um faroeste, como a gente fala da Ásia, China, todo mundo acha, não, é difícil, tem que fazer um curso, tem que treinar, tem que falar a língua, pelo menos assim. O Brasil, muitos acham, não, é fácil, é fácil de conhecer, mas não é. O Brasil é um faroeste do outro lado do mundo. Então, eu acho que tem que saber... Tem que explicar muita coisa que parece óbvio, mas não é óbvio. Como é que você vê, então, você falou da questão, a gente está falando da questão do jornalismo aí, como é que você vê o jornalismo no Brasil? E aí eu acrescento até que você, numa entrevista recente, você disse o seguinte, que acha que um dos maiores desastres que já conviveu como jornalista foi na Venezuela. Qual o paralelo que você traça assim, entre Brasil, Venezuela e até outros países? Você passou por Londres também, né? Sim. Eu acho que a imprensa no Brasil é muito forte. Acho que o quarto poder, como vocês falam às vezes, né, fora do governo, da justiça, da lei legislativa, eu acho que o Brasil tem um nível muito alto de jornalismo, está muito forte como poder independente, ou talvez tenha interesses próprios, mas é muito forte em comparação da América do Sul também. Eu viajo muito na região, como, por exemplo, na Venezuela, hoje em dia quase não existe mais, porque eles tiraram todos o poder dos jornais, compraram, ou cooptaram, ou destruíram. Então, lá não, é muito difícil ter uma outra opinião, e aqui no Brasil está aberto, só que esse conhecimento está sempre mais... com uma pressão muito forte em cima. Você está vendo com últimos tempos como a imprensa está sendo criticado, isso em todo mundo está acontecendo isso aqui no Brasil também, apesar do que eu acho que eles fazem um trabalho, essas mídias muito bom, só que para esse conhecimento chegar para mais pessoas é muito difícil. Quando você vai aqui na Bahia, você vai para a rua, fala com 10 pessoas, 9 pessoas vão te falar que o vírus é chinês, sabe, essa coisa, propaganda fake news muito grande, muito forte, você vê isso no dia a dia, hoje em dia. Então, você tem a mídia muito boa, de um lado, eu acho que, apesar do que tem críticas, lógico, eu acho que sempre tem críticas, não tem dúvida nenhuma, mas
para chegar a isso no conhecimento é muito difícil hoje em dia. É uma elite no país que tem o acesso para o conhecimento jornalístico, dos meios jornalísticos, da mídia, paga, cara, talvez, mas muito boa. Só que a maioria não tem acesso, nem se interessa tanto e fica na pressão dos fake news, das interesses políticos muito nítidos, sabe? Então, isso mais ou menos. A polarização política também, acho que leva um pouco ao leitor a desconfiar um pouco, né, de tudo isso aí. E até eu te pergunto, você acha que a imprensa também tem que fazer uma meia-culpa, reconhecer alguma coisa? Porque não te parece que, em muitos casos, os jornalistas eles vivem naquele mundo fechado deles? Não há necessidade de fazer uma meia-culpa? Lógico, claro. Óbvio, se você já vê como está diminuindo os leitores, no Brasil nem tanto, mas como na Alemanha, estão diminuindo os leitores. O meu jornal de economia tinha 200 mil leitores por dia, hoje em dia acho que estamos em 120, alguma coisa assim, então perdeu bastante. Então, meia culpa, com certeza, porque cada jornal tem um mundo, é uma cápsula também, como você falou mesmo, que não gosta de outras opiniões. Cada jornal tem uma tendência. Se um jornal que está mais aberto para outras opiniões é um luxo. Como exemplo, o meu jornal da Suíça tem isso. Ele deixa, como exemplo, tem um correspondente de um país na China que apoia mais o governo, veja isso mais o lado econômico, e tem outro correspondente político que critica todo dia. Então, esses dois estão transmitindo essa opinião sobre um país, mas o jornal deixa isso. Isso eu acho luxo, eu acho muito válido. Por isso, eu acho que meia-culpa, em geral, sim, lógico. A gente também, principalmente na Alemanha, teve muito essa coisa que os jornalistas queriam fazer política inconscientemente, eles não ficaram mais neutros. Claro que ninguém está neutro, mas pelo menos nem tentaram mais de criticar. Por isso a nova direita chegou na Alemanha, esses novos, bem do lado direito, porque muitas leitoras, usuários de mídia, falaram que essa opinião não é nossa, a gente tem outra opinião, mas também é legítimo, somos numa democracia, poderia ter outra opinião, mas o mainstream é muito forte, sabe? Quando você falou agora há pouco aí, claro que ninguém é neutro, ninguém é imparcial 100%. Imparcial, sim. Somos humanos, todo mundo tem um lado. O jornalista também não é diferente, deve ter o seu lado, óbvio. Mas quando, por exemplo, um determinado veículo de comunicação, aqui eu não estou especificando nenhum, toma uma posição muito acirrada para um lado, isso também não pode gerar uma desconfiança maior ainda do seu leitor? Lógico, mas os jornais ainda dos Estados Unidos, anglo-saxões, têm essa coisa, eles têm um editorial e explicam qual é a posição deles politicamente. No Brasil, acho que a Folha também já fez isso uma vez, explicou que se apoiando esse candidato na Oeste. Em geral, eu acho que é mais intelectualmente, eu acho que mais limpo quando você mostra sua posição e depois, essa é a minha posição, mas eu vou tentar também deixar os outros lados. Eu acho que entrevistas, como exemplo, com pessoas que você não compartilha opinião, é muito difícil às vezes. Deixa eu explicar uma coisa, eu acho muito importante, não nem tanto o jornalismo, mas se você tem uma opinião, o geral da Alemanha está achando que o Brasil está matando o Amazonas. Vamos supor, isso é uma coisa que está sempre na mídia da Europa. Mas tem no Brasil muitas coisas muito boas no meio ambiente. A produção de energia é um dos mais sustentáveis no mundo, porque tem hidroelétricas, tem biomassa, tem etanol, tem essas coisas. Mas para conseguir ainda falar com o seu jornal, peraí, eu queria fazer uma matéria que explica esse outro lado, muito difícil às vezes. Então, você está vendo que até para sair do pensamento único, como correspondente, também é muito difícil às vezes. Você tem que lutar para essa matéria poderia entrar. Né? Quando você fala em sair um pouco do pensamento único, eu li um texto teu sobre a saída da Ford, que fica aí em Camaçari, também na Bahia,
Quando anunciou a saída da Ford, eu vi em vários jornais que o governo não fez isso, o governo não deram uma politização, acho que em excesso até em relação a esse caso, e num texto teu, você disse que isso já se tratava até de uma estratégia da Ford em função dos seus carros populares caírem de venda. Isso na verdade, sair um pouco do mais do mesmo, do comum do que tu está falando, não é isso, Alex? Tem essa coisa no Brasil. O Brasil é um país muito grande. Países grandes, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, olham para dentro. Às vezes, eu acho muito, no Brasil, falta um pouco de colocar uma notícia, colocar acontecimento dentro da ordem, o que está acontecendo no mundo. Porque isso aconteceu na Ford, não tem nada a ver com a política, tem nada a ver com... Eu acho que tem muito pouco a ver com o governo atual. Era uma coisa de mercado, de estratégia que era decidido lá fora, tem nada a ver com... Tinha, claro, lógico, tem coisas com o Brasil, mas não como foi colocado. Acho que isso, como correspondente, é o mais importante. Tem que colocar isso como está o mundo acontecendo, como eu, vindo de fora, às vezes eu vejo outras tendências, outros movimentos, então eu acho difícil colocar isso dentro do contexto. Né? Quantos livros escritos já, Alexander? Há uns 4, 5. Sobre o Brasil? Sobre o Brasil, todos sobre o Brasil. Mas tinha sobre a Bahia, tinha um sobre o Brasil todo, mas mais para turista, cultura. Depois 2 sobre a Bahia, de cultura, de turismo também. E depois esses que você estava citando no início sobre o Brasil, quando o Brasil era no auge do desenvolvimento econômico, uns 10 anos, 12 anos atrás, né? Qual é a análise que você faz, por exemplo, do Brasil hoje, em função do teu livro, do Poder Econômico do Gigante Verde? Se arrepende de alguma análise ali no livro? Bom, agora você está me pegando, né? Bom, tem vários leitores que na época falaram: você é muito otimista, agora, e toda vez que eu vejo eles hoje, eu faço matéria, eles me criticam. Tá vendo? Eu te falei, não vai dar certo, assim. Porque o Brasil, na época, era o país no mundo. Não Lula era só o cara, como o Obama tinha falado, o país era... Eu não estou me arrependendo, não, mas eu acho que eu fiz muita coisa que eu não vi. Como exemplo, eu fiz... de todos os empresários que eu coloquei, que fiz entrevistas longas, ou fiz perfis deles, porque eu já acompanhei eles muitos anos, de 10 desses empresários, 8 estão ou falidos, ou na prisão, ou já passaram na prisão. Tornozeleira eletrônica. Exatamente. Ou a empresa já saiu do mercado, né, nem tem mais, sabe? Isso é uma coisa muito triste. Tem muita coisa que eu coloquei como achei que vai dar certo, mas não deu. Tem vários colegas que eu admiro muito, na época falaram: não, você está muito otimista por causa de A, B, C, D. E eles tinham razão. Não deu certo, não. Foi por isso que você escreveu recentemente que o Brasil caminha aí para um lado não tão bom, é isso? Essa mudança? Mas no mundo, como exemplo, 2009, 2010, você lembra quando o Economist fez essa imagem do Cristo Redentor como uma como chama? Saindo como se fosse um satélite, alguma coisa assim. E agora o 180 graus é o outro lado. Agora o Brasil está o pária no mundo por causa do meio ambiente. O Brasil perdeu muita importância como economia, perdeu muita importância como política externa, não tem mais essa coisa de ser um negociador com todo mundo, que poderia falar com os ricos e os pobres, e com o sul, com o norte. Não tem mais isso, perdeu um pouco. Né? Por causa daqui... A pandemia expôs muito esses nossos extremos, né, sociais, por exemplo, no Brasil. Você acha que as reformas tão faladas por Paulo Guedes são urgentes, são necessárias, ou teria outro caminho a ser apontado para o país não se afundar de vez numa inflação terrível? Não, eu acho que essas reformas não tem como não ter. Eu acho que é super importante que aumentar o Estado no Brasil, tem que reformar o Estado. Lógico, a gente
saúde, educação, tudo, segurança, tudo isso está muito, muito fraco no Brasil. Está muito mal organizado o Estado do Brasil. E gasta muito dinheiro e tem muitos privilégios, assim, tem que tirar isso, sem dúvida. Só que eu já perdi um pouco a esperança que tem... não vejo a pressão para essas reformas que tinha já. Você lembra na época do Fernando Henrique, até do Lula, tinha umas fases que eles fizeram reformas importantes. Também esse governo, o Temer, e depois agora esse governo que está aí, também fez algumas reforminhas, mas não esse grande passo que o Brasil está precisando economicamente e politicamente. Eu vejo uma grande falta. Mas você estava falando no início que a pandemia mostrou mais essas, sabe, essas faltas do Brasil, essa que falta para fazer. Eu acho que o Brasil ainda não está mostrando muito. Quando viajo nesses países ao redor, agora está muito mais forte lá. O Brasil passou 2020, da pandemia, esse governo gastou muito dinheiro e gastou talvez demais, mas fez muito bem esse programa que eles fizeram usando, pagando as pessoas essa ajuda, que ajudou muito. Então, eu acho que o 2021 agora vai ser o ano difícil, 2022 agora vai ser essas discrepâncias que a gente vê na Colômbia agora, aqui no Peru, faz pouco tempo atrás, no Equador, no Chile, isso também poderia acontecer aqui. Eu acho que essa pressão vai aumentar muito, porque agora não tem mais essa ajuda para as pessoas afetadas da pandemia. Né? A reforma administrativa e a reforma tributária seriam as duas mais urgentes e importantes, na tua visão? Eu acho que a tributária é, sem dúvida, a mais importante, mas é a mais complicada e é todo mundo, em todos os países, essa reforma é muito, muito complicada. Esse que o Brasil fez a Previdência, essa reforma, que teve vários defeitos, mas já foi um passo muito grande. Eu acho que o Macron, na França, se ele teria feito uma reforma de Previdência como esse governo fez 1 ano e meio atrás, ele seria muito feliz da vida, mas não podia fazer. Então, eu acho que, no fundo, é a tributária, mas se você me perguntar como fazer, tomara que você não me pergunta, porque é muito difícil. Se você mexe com tributos e tira de algum, e sempre tem alguma pessoa que tem, ou um grupo, uma pessoa ou uma região que está se aproveitando desse imposto, se você tirar pressão política mil. Né? Eu não vou te perguntar como fazer, claro. Mas eu vou te perguntar o seguinte: em março de 2020, você falou que Paulo Guedes estava com os dias contados. Se ele não fizer, ele está com os dias contados? Você tem toda a razão. Eu escrevi isso, tinha certeza o que ele tinha falado antes das eleições, que Paulo Guedes ajudou bastante Bolsonaro a ser eleito. Todas essas premissas, depois de 6 meses, já caíram para o chão, não tinha mais. E ele, de fato, não mudou quase nada desse que ele estava prometendo que ele queria fazer. Então, todas as privatizações, todas essas que... até hoje não tem uma proposta para uma reforma tributária, a administração é muito fraca, você não vê nada disso. Eu acho que é uma grande decepção. Por isso eu achei, mas fiz uma avaliação totalmente errada, eu achei que ele ia sair daqui a pouco, porque uma pessoa bem mercuriano, você fala aqui no Brasil, é uma pessoa, sabe, que explode fácil, xinga todo mundo, sabe, e ele fica lá. Talvez ele quer ainda virar o barco, tem alguma esperança que talvez, mas eu não sei porque ele continua lá. Né? Você considera ele um liberal, assim, de fato? Ou você acha também que o Centrão aí, ao se aproximar do governo, vai atrapalhar um pouco essas reformas? Não, eu acho que Paulo Guedes, com todo o respeito que eu admiro, ele como empresário, como banqueiro, ele fez uma coisa muito boa, mas liberal, ele é parado de 40 anos atrás. Essa coisa de falar essa coisa do voucher para as pessoas depois vão para a escola ou hospital, não foi. Ele falou que poderia ir para o Einstein em São Paulo. É uma coisa que foi na época do Friedman, eles falaram isso, mas nunca deu certo, nunca funcionava no mundo. Então, neoliberalismo já mudou bastante, tem várias coisas mais modernas do que isso. Então, eu acho que ele está um pouco no tempo dele, quando ele fez o doutorado dele lá, sei lá, 40 anos atrás. Né?
Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para o Bill. Bill está lá em Paris, ele não dorme, o Bill não dorme, ele já confessou isso. Então ele está lá em Paris, está até dizendo aqui que estava otimista em relação ao Brasil na década de 90, entendeu? Hoje ele está meio otimista. Só como ele já me prometeu que ele vai vir ao Brasil, que ele quer ir no Paiaiá, e aí eu já te convido também que a gente vai comer um acarajé com muita pimenta lá no Paiaiá, entendeu? Então a gente vai lá. Tem acarajé lá? Se não tem, senão não é Bahia. Tem livros não, e mas, acarajé. Mas Bahia no interior tem pouca acarajé. Não é como aqui no Recôncavo, né? Não, aí tem mais, é mais tradicional, mas no interior tem Sim. também, entendeu? Se não tiver, eu faço. Você tem coragem de provar uma acarajé feita por mim? Lógico, claro. Rapaz, eu não aconselho não, viu? Eu não aconselho não. Um abraço, Bill Inchberg, figura sensacional, sensacional. Sem dúvida. Qual é a análise que você faz aí da política desses 2 e 3 meses de governo Bolsonaro? Ele continua com a política clientelista, como outros governos que ele criticava, ou houve alguma mudança na tua visão? Não. Perguntando desse aspecto, eu acho que ele continua com a mesma coisa clientelista como os governos antes, só que um novo clientela, que os militares, que estão aproveitando bastante, e o baixo clero, que é o Centrão, que está aproveitando, como sempre, como todos esses governos, o Centrão, um novo nome para, eu acho que PMDB, que quanto PMDB hoje em dia, que era sempre o poder no segundo mandato de um governo, de Fernando Henrique, igual com Lula, sempre foi um poder muito forte, e a mesma coisa com ele não mudou nada. O que mudou no outro lado é essa coisa ideológica, tudo isso mudou. E o clientelismo, claro, agro, essa parte o industrial que quer fronteiras fechadas, que quer proteção, continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu acho que a retórica mudou bastante, mas no fundo é a mesma coisa. O que você acha dos auxílios que foram criados aí durante a pandemia? Inclusive quando muitos queriam que continuasse, que interrompeu, retomou agora, e o presidente sempre falava, o auxílio não é dinheiro do povo, é uma dívida. Qual é a tua visão sobre esse tipo de auxílio? Não, eu acho que esse auxílio não tem como não ter. Você conhece o Brasil aqui, você vai aqui 1 quilômetro da minha casa, se as pessoas estão todos no setor informal, não estão trabalhando. Sabe, Bahia no verão, quanto se gera aqui de turismo, de carnaval, de cultura, de festa, de popular, tudo, não tem mais nada disso. Então, essa caída de dinheiro, de ingresso deles, assim, sem dúvida, esse foi um grande, apesar do que o governo no início nem queria, Paulo Guedes falou de alguma coisa não me lembro mais, na época, R$120, alguma coisa aqui que ele ia pagar. Não, eles fizeram muito bem. Eu acho que talvez eles fizeram um pouco, geraram uma inflação também no material de construção, nos alimentos, porque de repente tinha muitas pessoas que uma demanda muito forte artificialmente, mas foi muito bom, sem dúvida. Não tem. Eu falei com pessoas que, sabe, aqui da Bahia fiz pequenas industriais que fazem têxtil, essas pessoas todas, eles eram totalmente contra Bolsonaro. Mas depois falaram mal. O que ele fez lá, esse governo foi show, foi perfeitamente, ele evitou que tem, como na Argentina hoje em dia, que tem as pessoas fazendo, sabe, bandejão para pobres, sabe, essa sopa, não sei como se chama isso no Brasil. A marmita lá. Marmita, sabe, das igrejas, coisas assim, não tem tanto. Tem aqui na Bahia, você vê todo dia, mas não tem como poderia ter sem essa ajuda, né? O país esse país tão continental, né, Alexandre, difícil, com extremos para todos os lados, assim, realmente... Agora, você hoje escreveria um livro prevendo, por exemplo, o Brasil deixando de ser um coadjuvante? Ser um quê? Seria? Você deixando de ser um coadjuvante para se tornar um protagonista aí? Não. Eu estava muito... um ano passado, falei com várias editoras na Alemanha como fazer um novo livro, mas eu não tenho
Precisa alguma coisa nova, porque o Brasil também está mudando muito rápido. Agora, esse governo muda muito rápido. Você faz um livro hoje e daqui a 3 meses já vai ser totalmente desatualizado. Por isso, eu acho não tem uma. O livro precisa uma tese, um livro sobre um país, sobre uma economia, precisa uma tese, alguma ideia para vender, mas não para vender comercialmente, para o leitor pensar, vou ler esse livro porque é interessante. Escrever sobre esse país agora eu acho muito difícil. Eu não vejo, sabe, eu prefiro também notícias mais otimistas. Então, nesse momento, não acho difícil, né? Que não é só o Brasil, que todos os países da América Latina são assim, mais ou menos. E você retrata isso, né? De todos os países da América Latina. Sim. Deixa eu entrar um pouco aqui, sair um pouco desse campo mais sério da economia, o Alexandre, entrar um pouco aqui no dia a dia, na rotina. Como é o dia a dia, cara, de um alemão vivendo nesse país tão tropical, tão festivo, principalmente Salvador? Qual é a visão, cara? Qual é a visão informal das coisas assim, no Brasil que você tem, cara? Bom, eu acho que o Brasil mudou bastante para o positivo nesse sentido. Eu acho que o Brasil está muito mais organizado do que era uns 20 anos atrás. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa que funciona, não funciona mal, como exemplo, aqui na Bahia funciona muito bem a administração pública. Se você quer um novo passaporte, se você quer essas coisas, funciona bem. Essa coisa que 20 anos atrás era um desastre, era muito difícil. Documento oficial, cartório, tudo isso já mudou muito, melhorou muito. Eu acho que são essas coisas que o dia a dia ficou mais fácil. Mas, no outro lado, bom, isso como em comparação com a Alemanha, sempre é outra coisa, não é que melhor ou pior. É outra forma de viver. Aqui na Bahia se fala totalmente diferente. Para conseguir uma coisa, precisa fazer totalmente outra estratégia do que em São Paulo. Eu sempre, quando fiquei, me lembro sempre uma coisa mais exótica, mais uma coisa mais quando eu fiquei um mês aqui na Bahia, fui para São Paulo. No início, quando eu cheguei lá, falei com as pessoas na rua, nos botecos, assim, tudo achou que eu falo muito alto. Porque na Bahia se fala alto, para falar com outra pessoa se fala alto, você quase grita. Sim. E quando eu voltei de São Paulo para cá, todo mundo estava, o que você quer falar? As pessoas nem perceberam que eu tinha falado com eles, porque eu não falei mais baixo, sabe? Uma coisa assim, o Brasil cada região é muito diferente no Brasil. Isso eu acho uma coisa que o estrangeiro subestima quando chega aqui. Pernambuco e Bahia são totalmente são regiões totalmente diferentes. Você conhece isso. E rivais, e rivais também. E rivais e o jeito totalmente diferente. Como eles trabalham lá e aqui é um outro mundo. E vai para o Rio Grande do Sul, sabe, tudo isso como dia a dia é exigente, mas isso também eu escolhi para viver aqui. Eu gosto disso. Cultura, vamos falar um pouco cultura. O que é que você ouve do Brasil, a música? O que é que mais te agrada no Brasil aqui? Você, por exemplo, em relação à música, você já ouvia alguma coisa do Brasil lá antes de chegar aqui? O que é que tu tem a dizer sobre isso? Não. Sinceramente, eu acho que a cultura foi a coisa que mais me atraiu do Brasil antes de chegar aqui. Toda essa música popular brasileira, MPB, antes Bossa Nova, nem tanto, mas porque era uma coisa já mais passada, mas MPB era muito forte. Aqui na Bahia, sabe, essa coisa de Olodum, os blocos afros, Ileaie, muito forte, uma coisa muito interessante assim, que me atraiu muito, e me atrai ainda, eu acho um trabalho fantástico. Isso foi a coisa depois, o que mais que... Acho que música, sinceramente, você está falando assim, eu acho que música é a coisa que mais que me chamou a atenção. A gente escutava na Alemanha música brasileira direto. Não, tem uma coisa que é interessante, eu fiz capoeira na Alemanha. Opa, com brasileiros. É um alemão que joga capoeira? Não, tem bastante lá, você sabe, na Alemanha tem bastante capoeira, tem muitos brasileiros morando lá, dando aula, fazendo grupos. Já passou um pouco, tinha uma época que era muito forte, aqui no Brasil também, eu acho que hoje tem muito menos, como já tinha. E isso foi muito importante para mim, para aprender português,
sabe, essas coisas de cantar, você canta bastante na capoeira, e foi um caminho para entrar no Brasil, foi para entender um pouco essas coisas de ginga, sabe, coisa de mandinga, malícia, essas coisas que como alemão você não aprende, não, nem pensa nisso. Mas na capoeira tem que fazer, senão você tem um martelo que vai na sua cara, se você não tem tá um pouco com, né, cuidado antes. Né? Isso me ajudou bastante. Né? O Bill está dizendo aqui, Bill, eu não sei não, viu, Bill? O Bill está dizendo que também fez capoeira. Ele já falou para mim que foi jogador de basquete. Agora está dizendo que fez capoeira. Será verdade, Alexandre, isso? Eu conheço ele bastante tempo, ele nunca me falou isso. Basquete eu já vi ele jogando várias vezes, e vi ele correndo, corridas lá no Parque Ibirapuera, tinha coisa assim, mas capoeira, sinceramente, Bill, não sei. Então a gente vai propor... Mas ele fala... a gente vai propor um desafio, você jogando com ele, e eu serei o juiz, entendeu? Não, você sabe, capoeira é essa coisa que com 20 anos, com 15 anos é ótimo, 12 anos você faz muito bem esses pulos, tudo isso, mas com um pouco mais, agora é uma coisa muito exigente. Mas até hoje eu adoro, acho que é uma cultura tão forte, tão peculiar do Brasil, acho que é super interessante, muito desvalorizado em total na sociedade. Mas o Bill está dizendo aqui que aceita o desafio, viu, Alexandre? Tá bom. Ele está dizendo aqui que aceita o desafio. Você sabe, a primeira vez que eu vi sua foto me lembrou um pouco um cara bem conhecido na Alemanha, que eu sempre admirei também. Acho ele, inclusive, o segundo maior goleiro que eu vi jogar, depois do Peter Schmeichel da Dinamarca, eu acho ele. E como eu sou goleiro, claro, eu sou o goleiro mais injustiçado do mundo, porque nunca fui uma Copa do Mundo, eu sempre tive uma admiração grande por Oliver Kahn. E a fisionomia me lembrou. Assim. Tá bom, obrigado. Não sei se... Não, mas ele foi fenômeno, claro, lógico. Sensacional. Você torce futebol, você acompanha? Não. Nada? Sinceramente, é um grande problema aqui no Brasil. Também aqui no Brasil, na Bahia, sempre tem, sabe, Vitória, Bahia. Muitos amigos meus estão, ou um ou outro lado, estão, sabe, tirando... tirando sarro. Isso, o tempo todo. Eu, às vezes, nem entendo. Eu pergunto aos meus filhos, o que ele estava falando aqui? Me explica, né? Essa coisa de sardinha, sabe? Não, esquece. Não. Eu acho que hoje você deve ter ouvido alguns fogos aí, porque o Bahia foi campeão do Nordeste. Não, eu vi no meu WhatsApp, aqui no meu grupo, dos amigos baianos aqui, eu acho que 30 mensagens, alguma coisa assim, né? Eu estava assistindo o jogo aqui. Alexandre, você estava assistindo? Estava assistindo, Bahia e Ceará aqui. Eu sou Bahia, pô, eu sou Bahia. Você é Bahia, ok. Sou Bahia, então não podia deixar de assistir, não. Alessandro, eu gostaria de, primeiro, assim, te agradecer por ter aceitado esse bate-papo aqui nessa edição de 5 anos comemorativa, reforçar o convite para, assim que o Bill vier no Brasil, a gente ir ao Paiaiá. Eu quero que você conheça também a nossa biblioteca. Quando você vier a São Paulo, a camisa do time do Paiaiá, que é formado só por jogadores, futebol de várzea, claro, mas só para os jogadores do Paiaiá que moram aqui na capital, tá? Então eu gostaria de ter essa honra também de te presentear com a camisa e agradecer imensamente a tua aceitação do convite. Também queria muito, me sinto muito honrado, você faz um trabalho maravilhoso, o jeito como você está fazendo isso, como você pergunta, eu acho que o Bill já me falou, ele acha que é o melhor podcast que ele conhece no Brasil. Eu acho que, sinceramente, tu faz um trabalho maravilhoso, sinceramente, assim. Parabéns, e estou muito curioso de conhecer esse grupo lá e aqui em Salvador você fala do Baba, né? Você fala do Várzea, né? Baba, Baba. Baba, no futebol de várzea. Futebol de várzea é porque não é profissional, né? Exatamente, como aqui, né? Eu acho super interessante aqui, né? Então, eu vou mostrar. Para provar que eu sou bom, eu vou te mostrar uma foto. O Bill vai estar vendo. Ó, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pula. Isso aonde? É de São Paulo? Aqui foi em São Paulo, entendeu? Em São Paulo, outra.
Entendeu? Então, assim... Está pulando alto através da bola. Claro, Você pegou a bola, conseguiu, não? Sim, aqui eu já defendi, o meu corpo está descendo já, entendeu? Quando for ok, tá. Por isso que eu me considero, faço uma defesa dessa e não vou uma Copa do Mundo. É um Poxa. absurdo isso, viu? Carlos. Injustiça tem, né? Claro. O Bill está dizendo aqui, ó, genial, mas está dizendo genial é com o Alexander. Alexander, obrigado mesmo, que honra, que honra. Você é uma figuraça. Um abraço aí para teus filhos baianos. Solteiro, não é baiano, é solteiropolitano. Solteiropolitano. Sim, isso, exatamente. tua família, gratidão mesmo. Fico devendo aí esses brindes para você lembrar sempre do Paiaiá, viu? Tá bom, então. Tchau, tchau. Boa noite para os convites, tá? Tchau, tchau, hein? Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu, Bill Richberg. Gratidão sempre, mestre. Um abraço. Tchau, tchau.